E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom, eu não tinha comentado a estreia ainda. Peço desculpas porque a minha voz tá um pouco esquisita, porque eu tô com gripe, a temperatura aqui no Rio Grande do Sul baixou demais. Mas vamos fazer o possível aí. O programa começou segunda-feira, a estreia foi turbulenta, pra dizer o mínimo. O programa ainda tá demorando pra engrenar, pra acontecerem coisas e tal, mas eu acho normal para primeiros dias de programa, ainda mais um formato novo, que a galera não é acostumada. Eu acho que hoje, quando tiver a primeira votação, é onde a gente vai ver se vai deslanchar ou não. Mas bora aí comentar sobre o que aconteceu no programa, o que eu achei das coisas. Falando aí brevemente sobre a estreia, que eu não tive a oportunidade de comentar, não tinha feito vídeo sobre ainda, eu achei confusa, tecnicamente a qualidade ali ruim. Eu tento não ser muito negativo, porque a gente tem que dar o desconto, é a primeira vez que essa equipe tá fazendo o programa, é um formato novo, pra eles talvez seja uma coisa muito nova, enfim, sabe? É a primeira vez. A primeira vez da Fazenda também foi complicada, as primeiras edições do Big Brother também não eram perfeitas, enfim. A gente tem certas coisas que a gente tem que tentar dar um desconto e uma relevada, mas mesmo assim o que foi apresentado na estreia tecnicamente estava muito abaixo do que eu estava esperando. Eu acho que nem os realities B da Record erravam tanto. Teve muita coisa esquisita ali, muitas decisões esquisitas também. Os VTs estavam com uns cortes muito abruptos, assim, quando voltava pro Hassum. Falando do próprio Hassum como apresentador, eu achei no começo, porque ele já mudou isso, depois da estreia pro segundo programa. Eu tava achando muita piadoca, tudo bem que ele é um humorista, eu entendo, é o estilo dele. Só que tem horas que você não precisa fazer isso, parece que tava demais ali. Sabe, pra não deixar o silêncio, eu vou colocar uma piada aqui que é besta e não cabe no lugar. Eu acho que eu dei risada em um momento, quando a Sheila tava jogando as bolas naquela prova e jogava muito longe, e ele falou que a bola foi parar lá na fazenda. Porque a fazenda é praticamente ali do lado do estúdio da casa do patrão e tal. Mas, fora isso, eu não curti muito. Achei que ele tava muito, obviamente, nervoso, o que é normal, mas ele tava muito perdido também. Até na hora ali, esperando muito eles dizerem as coisas no ponto pra ele. Perdido na hora da prova, que foi muito desorganizada. Muito desorganizada. Eles deveriam ter separado as pessoas ali. Quem tava eliminado ficava pra um lado lá fora da câmera, e só quem tava jogando ficava naquele lado ali, pra eles poderem coordenar as pessoas melhor. Tinha horas que os próprios participantes ali estavam se coordenando melhor do que a própria direção no ponto do Hassum. Ele chamou gente que já tinha sido eliminada, aí eles mesmos tiveram que corrigir ele, enfim. Foi muito caótica essa questão da prova. E a prova em si, a do patrão, que passou na estreia, o intuito dela eu achei boa, que era gerar o quê? Discórdia e mostrar prioridades ali no primeiro momento, fazer as pessoas se comprometerem de eliminarem umas às outras. Isso eu achei bom. O problema foi, para uma estreia, uma prova dessa com 18 pessoas, que potencialmente poderia demorar muito, como demorou, ficou muito arrastado para uma estreia, muito. No final já tava chato de ver. E para piorar, mesmo com o Hassum falando 300 vezes no programa que a gente ia conhecer no programa de hoje o patrão, o primeiro patrão, a prova acabou no Disney Plus, acabou no pay-per-view e não no programa. E isso eu achei bizarro. Inclusive, aí foi mais um erro, porque na hora onde ele vai chamar o intervalo, ele disse que já já a gente tá de volta com o final da prova do patrão, e quando ele já volta se despedindo, porque diz que o tempo deles ali acabou e tal. E até chamou o programa errado, ele chamou o Jornal da Record e era a série lá, o Chicago Fire. Ai, enfim, foi bem caótico. Coisas que eu acho que eles já conseguiram corrigir aos poucos aí no segundo programa, que eu vou comentar também depois. Mas aí, como estreia, foi difícil de assistir, digamos assim. Mas é aquilo, temos que dar desconto em certas coisas e tentar ver pelo menos a primeira semana, sabe, pra você, antes de você ter uma opinião formada mesmo. Acho que as pessoas são muito imediatistas. Tinha gente no Twitter falando que, meu Deus do céu, sabe, ia ser um flop e tudo mais. Gente, é o primeiro dia, sabe? São os primeiros dias, não dá pra dizer se vai ser um flop ou não. Só por isso. Porque a princípio, o que eu senti do elenco é que eles querem jogar, eles estão dispostos e tal. Não sei se a render conflitos e confusões do jeito que a gente espera, mas isso aí já é uma outra coisa. Só que eu acho que esses primeiros dias não tem como jogar muito, porque é tradicional de reality show já. O negócio só começa depois da primeira votação.
Eu acho que depois de hoje, que é a primeira votação, onde eles vão ali ter que se indispor de uma forma muito crítica mesmo, porque, cara, tá valendo a tua vida no jogo, aí a gente vai ver, sim, se o negócio vai engrenar ou não. Se depois disso ficar um marasmo e as pessoas levarem de boa, aí eu já começo a achar que a gente tem que se preocupar em muito, principalmente o Boninho. Mas vamos aguardar pra ver hoje. Outra coisa que eu queria comentar, que tá sendo muito comentado aí, e se você assiste o 24 Horas, não tem como não deixar de notar, porque acontece toda hora, são os esporros do Boninho. Que assim, eu, sinceramente, acho que é uma coisa que eles pediram muito pra ele, é uma coisa que a gente lembra muito do Boninho no Big Brother por conta disso. Quem não lembra ele dizendo no Big Brother 9, por exemplo, pra quem assistiu na época, que a Ana Carolina tava brincando com a pinça, alguma coisa da Nayá, e ele entrou falando que ia arrancar o braço dela se ela não... É muito absurdo. Se ela não parasse de brincar com a pinça e tal, porque podia comprometer a questão de saúde ali, podia infectar, alguma coisa assim. Enfim, chamadas de atenção, digamos assim, como essas, ficaram muito populares na época dele. E ele já chamou a atenção desse povo da Casa do Patrão agora por uma horda de coisas. Por exemplo, no primeiro dia, acho que o Thiago tava brincando com o telefone, ali, o interfone. Ele falou, senhor, o telefone é para uso tal, tal e tal. Caso o senhor não pare de brincar, o senhor vai ser expulso. Aí depois o outro levou a chamada por conta da banana. Eles levaram uma por conta de estarem usando os figurinos que eles têm que usar na piscina, que eles têm um uniforme. A galera da Casa do Trampo tem um uniforme para usar na piscina também, como tem um pra academia. Eles estavam brincando com isso, e o Boninho voltou ali pra dar um esporro neles, falando, vocês estão muito bonitinhos com essas roupas, mas elas são estritamente para uso na piscina e tal. Eu acho que faltou uma coisa, tipo um manual que eles têm na Fazenda, até porque aqui é um programa novo, então eles não sabem o que pode e o que não pode fazer. Porque por enquanto tá uma coisa que toda hora ele tem que ficar entrando pra dar algum direcionamento, no mínimo, do que eles podem ou não podem fazer. Cara, porque na Fazenda, mesmo já tendo 17 edições, indo pra 18ª agora, eles ainda leem aquele manual o tempo inteiro, porque tem muita gente que entra sem assistir o programa. Imagina pra um programa novo. Então, às vezes, fica uma coisa cansativa dele ter que entrar toda hora, e é toda hora, pra ou dar algum esporro de fato ou algum direcionamento pra eles. Isso eu acho que, pra quem assiste ali, fica um pouco chato. E outra coisa que eu acho em relação a essas broncas dele, em específico, principalmente esses mais pesados, é que como ele tá fazendo isso toda hora, eu acho que ele virou uma coisa que ele acha ou sente que ele tem que fazer mesmo, porque as pessoas pediram. Na minha opinião, às vezes não tá uma coisa natural, tá uma coisa um pouco forçada. Tipo, a gente sabe, aquele é o Boninho, aquela personalidade dele, agora ele não tá na Globo e tal, tá mais livre. Então eu acho que ele tá fazendo porque as pessoas estão pedindo muito isso, ou pediram no começo do programa, e não porque parece uma coisa natural ali. Me incomoda um pouco isso, sinceramente. Por exemplo, ontem teve um esporro que ele deu, que gerou comentários aí, de muita gente, eu imagino por quê. Porque a Nathalie, que ela falou que... Eu não lembro, ela disse que ela não é pastora, mas ela leva a palavra. Eu não entendo muito da religião evangélica, então eu não consigo dizer se é um cargo, ela tem um cargo, alguma coisa assim. Se é congregadora, alguma coisa assim. Mas ela tem essa postura muito religiosa e tal, e toda vez que ela conversa com a galera, ela tá evangelizando e meio que pregando ali um pouco, enfim. Então ela chamou um grupo de pessoas ontem pra fazerem um grupo de oração ali. Eis que entra o Boninho e corta aquilo ali, falando que não era reunião, que eles tinham crença, todo mundo tinha crenças e tal, e eles se respeitavam, então era pra cortar aquilo ali já, porque eles não estavam numa reunião, afinal de contas. Assim, eu entendo o porquê que ele fez. Eu acho que tem dois caminhos aqui. Ele pode ter feito, principalmente, pra não gerar aquele clima de ai, é tudo muito fofo, é tudo muito paz e amor, já pensando que vai ficar um marasmo, pensando como diretor do programa mesmo, cortando esse lado. Eu acho que pode ter sido isso, mas muita gente levou pro outro lado, de querer cortar, porque todo mundo tem uma religião diferente, então ele querendo cortar coisas polêmicas ali, assuntos sensíveis.
Cara, eu tô entre dois corações, eu tenho duas opiniões, assim. Porque eu acho que eles deveriam ser aptos a fazer tudo que eles querem fazer lá dentro, ou tudo que eles querem dizer, ou todo jeito que eles querem agir, a não ser que seja uma coisa criminosa que, sabe, vai ferir os direitos humanos de alguém lá dentro, tipo, de fato, sabe, uma coisa muito pesada. O que não é o caso, obviamente. Então, eu acho que ela deveria poder fazer o que ela quer fazer ali, até porque ela não, gente, ela não apontou uma arma na cabeça de ninguém falando vamos rezar. Ela simplesmente chamou as pessoas ali e as pessoas foram de livre, espontânea vontade. Eu acho que expressar a tua fé, fazer uma oração e tal não é um problema. Eu acho que ali talvez foi coibido porque também gera aquela coisa. Como todo mundo tem uma crença, eu acho que ninguém naquele momento ali, ninguém ia dizer não. E aí fica uma situação muito. Mesmo que a pessoa não queira, porque não é a religião dela e tal. Eu, se estivesse lá dentro, não veria problema, porque eu acho que tudo que é do pro bem, pra fé, pra Deus, enfim, por mais que não seja a minha religião, eu faria. Eu acho tranquilo, eu acho legal, eu acho de boa, sabe? Você tá ali no momento até se conectando com as pessoas. Mas tem gente que talvez não ia querer fazer aquilo ali e ia ficar muito inibida de dizer não, porque, cara, como que você vai dizer não pra uma oração, sabe? Ia pegar mal com o público, alguma coisa assim, as pessoas iam ficar, tipo, começando a se duvidar. Então ia ficar uma situação chata. Eu acho que por isso que ele cortou, só que ele poderia ter cortado de uma forma mais polida, só que ao mesmo tempo o Boninho não é uma pessoa polida, então é aquilo. Eu acho que é uma situação onde você não tem certo e não tem errado. Eu entendo, entre aspas, por que ele cortou, mas também entenderia se não fizesse. Mas mesmo assim, eu ainda acho, no final das contas, que as pessoas deveriam poderem fazer tudo que elas querem fazer lá dentro, mesmo que seja num tema tão delicado e tão íntimo como religião, por exemplo. Que, né, aquelas coisas, né, que sempre fala que a gente não discute. Religião, política, e não lembro qual era o terceiro tópico agora. Mas há muito tempo atrás falava isso. Hoje acho que caiu um pouco em desuso ainda pra maioria das pessoas aí. Aí a gente tem a Sheila revelando a estratégia dela, uma delas no caso, que eu achei bem interessante, que é meio que uma estratégia em quem que ela vai votar ali. Ela falou que ela tá encarregada de lavar as roupas, como o patrão definiu ali o que cada um ia fazer. Então ela disse que, como os meninos deram as cuecas deles pra ela lavar, e aí é uma das dinâmicas do programa que gera aquele desconforto ali, ela falou que ela ia chegar pra galera da casa do patrão e dizer que ela ia lavar as cuecas do povo na mão. E quem se opusesse a isso e dissesse, não, Sheila, imagina, não precisa lavar na mão e tal, ou seja, mostrasse algum tipo de consideração com ela também teria consideração com essa pessoa na hora que ela fosse votar. Eu achei interessante para ter uma justificativa de voto, mas eu não sei se é uma coisa muito efetiva, sabe? Se as pessoas aqui fora iam comprar muito, enfim. Até porque a Sheila já é uma pessoa que tá gerando algum tipo de discussão aqui fora. Tem muita gente que acha ela demais, no sentido de tá exagerada, digamos assim. E tem algumas pessoas que estão gostando também, porque ela é uma pessoa que fala muito e tal. Hoje mesmo ela já tava dando toque pro Jackson em relação à estratégia, sobre ser planta ou não. Só que ao mesmo tempo onde ela veio com essa estratégia, hoje, por exemplo, ela já falou outra coisa, que era que ela ia votar nas pessoas que ela acha que vão sair. O que aí eu acho que tá certo. Você tem que, independente de você, né, principalmente nesses primeiros momentos assim, você tem afinidades que vão ser as maiores, mas aquelas que não são as maiores, você vai votar nas pessoas que você acha que, tipo, beleza, não tenho nada contra a pessoa, mas eu acho que se a pessoa vai sair, e esse é o intuito do programa, porque só uma pessoa ganha no final, você precisa votar nessas pessoas. Então eu achei interessante dela. Mas, principalmente essa da cueca aí, ela chegou a falar isso e tal. Mas vamos ver hoje na votação na hora de justificar o que é que ela vai fazer. O patrão, o Luiz Felipe, tem tentado ser muito gentil com a galera do trampo, muito cordial, na hora de mandar e tal. Porque aquilo, eu acho que todo mundo que fosse ser o primeiro patrão, eu acho que não ia querer se queimar sendo uma pessoa muito mandona, durona, enfim. Porque é uma dinâmica que já foi feita pra constranger um pouco, então eu acho que ele tá no tom ideal ali. Às vezes, eu acho que essa coisa do abraço e acho que é da primeira semana, você tem que criar relações com as pessoas ali, e como você tá numa posição de liderança, você tá se expondo, então eu entendo porque ele tá fazendo isso.
Mas, por outro lado, já não tá sendo tão... não tá dando tão certo assim, porque hoje de manhã, por exemplo, a galera do trampo acordou falando dele. Que ele era uma pessoa que justamente não sabia liderar e não sabia ser um patrão bom, porque ele estava muito acuado em mandar e tal. Então, não era uma coisa que eles estavam gostando. Vamos ver na semana que vem, quando ele deixar de ser patrão e não tiver mais imune, o que isso quer dizer pra ele. Porque por enquanto ele tá bem protegido ali, porque eu acho que você ser um líder e um patrão e um fazendeiro na primeira semana, você tem que usar bem no sentido de formar alianças e conexões. E isso eu acho que ele tá fazendo, principalmente com a galera da casa dele ali. Ele tá conversando muito com o Vivão, com a Morena, que ele já... meio que a casa já colocou os dois como se eles estivessem juntos e tal. Inclusive eles estavam conversando sobre isso ontem, que alguém já colocou ele, é a Morena, a mulher gostosa e o gay dela, enfim. E a própria Morena falou isso na apresentação, então pra mim ela tá fazendo um drama quando ela fala sobre isso, tipo, querendo criticar a pessoa. Eu não lembro quem era agora, se eu não me engano, eu acho que era o Jackson, inclusive, que eles estavam falando sobre isso. Mas, sabe, ela mesma chegou se apresentando assim, então... Mas o Luiz tem criado essas conexões ali com a galera da casa dele, então acho que a princípio ele tá seguro na semana que vem. A não ser que o patrão seja uma pessoa da outra casa. Mas eu acho que eles não vão revidar nele. Tipo, a sensação que eu tenho não é essa. Eles criticaram ele ali e tal, não é alguém que eles vão estar muito próximos, mas eu não acho que é alguém que eles vão votar. Jackson é uma pessoa, o policial, é uma pessoa que tem se destacado muito do resto, porque o povo tá falando muito dele, e sendo muito burro, inclusive. Porque quando eles chegaram, teve aquela dinâmica dos drinks, e ele recebeu a grande maioria dos drinks amargos, porque ele é uma pessoa que, ele até dá a opinião dele, mas ele é muito na dele, ele é muito contido, ele é muito fechado, eu acho até pela profissão, porque é um policial civil e tal, que é um policial mais investigativo, sabe? Então é mais observador. Então eu acho que tem tudo isso, até a questão da personalidade ali. Então as pessoas, ele meio que vira um alvo das pessoas por ele não ser essa pessoa que vai socializar o tempo inteiro e tal. E isso tem destacado ele até aqui fora. Porque de começo, as pessoas que... A gente sabe que a maioria do público de reality show é um público feminino. E as mulheres estavam muito pra estreia do programa, antes de começar. Nossa, como ele é muito bonito e tal, como esse cara é interessante por X, X e Y, por ele ser muito bonito. Então, né, isso já tinha destacado ele, entre aspas, e a gente não é besta, a gente sabe que pessoas naturalmente bonitas acabam se destacando por isso. É um fato. Só que, como eu disse, o povo tá sendo muito burro, porque deram os drinks, tiraram eles muito cedo da prova, já eliminaram ele. Estão falando do cara aí, que nem, eu acho que foi ontem, se eu não me engano, estavam falando dele na casa do patrão, falando que ele não era uma pessoa que... Eles tinham uma conexão muito grande, não conseguiram se conectar, justamente porque é um cara que é um pouco mais reservado ali, o que também, ao mesmo tempo que destaca ele, porque as pessoas vão falar dele, também é um pouco de problema, porque você tem que sair da sua concha, digamos assim. É um programa de convivência, mas é aquilo, se você cai no gosto do público, você pode ter a personalidade que for, que as pessoas vão gostar de você de qualquer jeito. E por enquanto, principalmente pelas pessoas estarem sendo tão burras, de estarem falando muito dele, ele tá se destacando. A Sheila deu um toque nele também, hoje inclusive, sobre isso, falando que ela entende que é o jeito dele, mas ele tem que estar um pouco mais aberto e tal, senão as pessoas lá fora, aqui fora no caso, poderiam estar interpretando ele como planta, mesmo que ela ache que ele não é uma planta. Eu achei legal que ela já quis dizer, eu não acho que você é planta, sabe? Tipo, pra relação social dos dois ali. Tipo, não tô te chamando de planta, não é isso. Mas eu acho que você é um cara que, se eles mandarem ele pra primeira votação, se eles forem burro de mandarem ele pro tal do Tá na Reta hoje, eu acho que aí se consolida um favoritismozinho, pelo menos. Assim, logo de começo. O que é bem perigoso, porque depois que o povo pega na mão de alguém, meu amor, dificilmente volta atrás. Então, né, é aquilo. Passa reality show, entra reality show, sai reality show. É a mesma história, as pessoas não aprendem. Quando você fala de alguém, ou você isola alguém, mesmo que não seja um grande isolamento, que igual ali não aconteceu nada demais ainda, as pessoas vão abraçar aqui fora, gente. É sempre assim.
Outro ponto, e isso passou na edição de ontem, é a Nikita falando que ela tem mais amigos homens do que mulheres, e ela achou que ali não ia ser diferente, como não tá sendo, porque as mulheres não deram abertura para ela e ela deu abertura para elas. Ela veio disposta, e que na sociedade geralmente é sempre assim, com as pessoas querendo fazer competição entre as mulheres e queimar uma outra e não sei mais o que. Eu tive uma preguiça desse papo. Eu geralmente tenho uma preguiça de quem vem com esse papo de tenho mais amigos mulheres, tenho mais amigos homens, não sei o quê. Porque eu acho que é muito aquela pessoa que eles chamam de pick me. E a pessoa tá tentando muito apelar pro gênero oposto pra dizer que ela é a escolhida, a adorada. Sabe? É uma pessoa diferentona, sabe? Nikita é uma pessoa que tem muita gente que gosta porque ela fala bem, ela tem uma oratória boa, ela sabe se expressar muito bem. E tem muita gente que já não gosta porque ela tem um jeito bem expansivo e tal. Eu, por enquanto, eu tô achando chatinha. Também, esse papo é um dos motivos. Porque, assim, minha filha é os 2 primeiros dias e vocês ainda foram divididos em casas, o que quer dizer que vocês vão conviver menos. E tem algumas mulheres na casa do trampo, por exemplo. Acho que tem mais mulher do que homem lá. Então, é muito cedo ainda pra chegar com esses papos de as pessoas não me deram abertura, eu me conecto melhor com os homens e está sendo assim. Ai, gata, menos, sabe, menos. Pelo menos pra mim foi essa impressão que eu tive desse papo dela aí. No programa de ontem teve a prova do voto, que alguém ia poder ganhar a prova e ter o poder de indicar uma pessoa direto pra estar na reta. O Thiago venceu essa prova, também uma prova bem simples, igual as primeiras. Eu tô com um pouco de receio agora do quão simples vão ser essas provas, porque uma hora ou outra a gente vai ter que ter uma coisa mais elaborada, sabe? Não precisa ser aquele caos do Big Brother também, com 30 etapas que não servem pra nada. Mas até agora foram umas provas bem simples aqui também. Enfim. Isso é só mais não é nenhuma crítica, é uma coisa que com o tempo talvez possa incomodar. Agora ainda não. Mas eu tô assim, tipo, de olho, digamos assim. Falando do Hassum, por exemplo, ontem ele tava totalmente diferente do que ele tava na estreia. Não sei se porque na estreia ele tava com aquela energia muito assim, ou porque ele ouviu críticas ou direcionamentos e aí ele deu uma mudada, uma podada. Ontem ele tava com bem menos piadoca, uma coisa que eu agradeci. Mas também, narrando a prova, ele tava meio desanimado ali. E a gente sabe que a prova é um momento de reality show onde o apresentador tem que dar um up. Inclusive, ele me lembrou ontem um pouco o Tadeu, quando o Tadeu começou lá no 22, no 23, até falarem pra ele, caramba, Tadeu, dá um up nas provas. Porque o Tadeu narrava assim, sabe? Meio, fulano pegou a bola, fulano vai jogar agora, fulano vai realizar um lançamento. Sabe, sem nenhum ânimo ali, porque eu acho que você tem que ter um meio termo. Você não pode ser também aquela coisa que o Hassum tava no primeiro dia, mas também não pode ser tão desanimado. Mas, de novo, é a primeira vez dele como apresentador. Acho que ele, obviamente, em 81 dias ele ainda vai encontrar o tom dele. Deve estar sendo muito difícil, porque é uma coisa que eu acho que ele nunca fez antes, essa coisa de apresentação e tal, principalmente num formato de programa como reality show, que é tão único. Então você tem que... É todo um jeito, uma manha ali, enfim, que eu acho que com o tempo ele vai acabar pegando. A última coisinha ali, detalhe que eu queria falar, é que ontem passou a abertura do programa. A gente tinha ouvido a música na coletiva, mas sem o programa estar no ar ali não dava pra sentir. Eu achei diferente, eu achei exótico, eu achei que combina com o tema do programa, mas eu achei que é uma música que combina pra uma abertura de novela, de novo. Pra um reality show, eu achei que ficou esquisito, sabe? Um sambinha daqueles ali, eu não sei se combinou, sinceramente. Muita gente no Twitter gostou, disse que lembrava uma abertura tipo A Grande Família, assim, mas A Grande Família é uma série. A Casa do Patrão é um reality show, então... Não sei, eu acho que precisava de uma música mais energética, mais enérgica. Teve pessoas que fizeram ali uma mixagem da abertura com a música que a Simone Mendes criou pro programa para ser um jingle aí pros patrocinadores e tal. Eu achei que combinou mais, sinceramente. Aí se procurar tem no Twitter, aí se digitar Simone Mendes, Casa do Patrão, acho que já acha. Mas achei que combinou muito mais. Essa do Zeca Pagodinho, de novo, adoro o Zeca. É uma música legalzinha e tal, mas eu achei que pra uma abertura de reality show, achei que ficou esquisito. Então, bom, por enquanto é isso. Curtam, comentem o que vocês acharam da estreia, o que vocês estão achando aí.
Como eu falei, hoje é a prova de fogo, a gente vai ver se o programa engrena mesmo, porque na primeira votação é onde tudo acontece. Aí eu quero ver se as pessoas vão estar nessa coisa de ai, vamos levar tudo numa boa, ou não, porque é a parte crítica, onde você tá votando em alguém e jogando com a vida dessa pessoa no programa. Então vamos ver se a coisa deslancha, tô torcendo muito. Vamos lá, Boninho, ele tá tentando fazer a parte dele pra isso acontecer. Falei que até esses esporros que ele dá é muito pra incentivar as pessoas a se mexerem. Então vamos ver aí se as pessoas vão se mexer de fato. Mais uma vez, por enquanto é isso, até a próxima e fui.